Vim cá acima ao quarto buscar este casaco, porque tenho agora cerca de 40 minutos, meia hora, antes do Rony e do Félix virem, e para fazer horas eu ia lavar este casaco e arrumar uma roupa na lavandaria. Só que quando vim cá acima buscar, e o meu quarto está assim muito, muito desarrumado, porque andei aqui a mexer alguns novelos e assim, hum, optei por se calhar gravar um vídeo, porque acho que não vou ter a oportunidade de mostrar tanto este casaco como o outro tenho de buscar lá abaixo, que assim já lavei e espero que já esteja seco, porque são para oferecer à minha sobrinha, que vai ter uma filha, e são as prendas que eu lhe quero dar agora este sábado, ou ao domingo, penso eu, e acabei por me sentar aqui para gravar. Então, muito bem-vindos ao Lavão de Escada, o meu nome é Catarina e hoje é dia 21 de abril de 2026, é terça-feira e finalmente está sol e estivemos o dia todo na rua. A Sofia adormeceu super rápido e agora o Félix e o Rony ainda estão no treino. São 7h30 e eu espero lá por volta das 8h15 ou assim poder ir fazer uma corrida porque eles vêm por volta das 8. E é isso, aproveito então este tempinho para vos mostrar os meus progressos de tricô que tenho andado a fazer ao longo destes últimos dias. Eu não me lembro bem o que é que eu mostrei no último vídeo, mas pronto, depois logo se vê. Já falo deste casaco porque, entretanto, também este quarto não dá bem para ver, mas está um caos, tem imensas caixas no chão, porque eu decidi arrumar o meu stash e diminuí o meu stash, não diminuí o armazenamento do meu stash em uma caixa gigante, que é esta. Esta é a minha caixa com os fios herdados. Eu tinha uma caixa igual a esta, não tão cheia como esta, se calhar com. Estava também mais de metade, mas não tinha tantos novelos como esta, que eu acabei por dividir e redistribuir, e desta forma consegui reduzir o meu armazenamento de stash, que era algo também que eu queria fazer. E foi engraçado porque, numa escala totalmente diferente, eu senti que o meu quarto tinha muito mais espaço quando reduzi só uma caixa destas. E, e depois, passados uns dias, vi o vídeo da Fabi, que estava muito contente por ter finalmente tirado o seu armazém de casa. E claro, isto é numa proporção totalmente diferente. Mas lembro-me de sorrir porque achei engraçado. Eu, quando entrei aqui no quarto e não tinha, porque eu tenho esta caixa no chão e a outra estava em cima desta, e muitas vezes, até quando eu filmava, dava para ver, agora dá para ver a desarrumação aqui atrás, mas quando eu filmava, dava para ver que tinha alguns sacos de projetos aqui em cima e tornava o espaço mais pequeno, não é? E então agora acabei por ficar com muito mais espaço, ou parece-me que tenho muito mais espaço, porque esta caixa desapareceu. O que me motivou a despachar essa caixa foi porque o Rony precisava de uma caixa para guardar as roupas de inverno, aquelas roupas térmicas mais fininhas, e eu lembrei-me, epá, olha, boa oportunidade para tentar reorganizar aqui o meu stash, só que foi mais uma, não foi tanto uma organização, foi mais uma desorganização, porque de repente eu não sabia, eu não anotei no Ravelry para onde é que eu mudei os novelos, de caixa em caixa, e então ontem, quando acabei o casaco, eu queria contar o fio que tinha ficado e não encontrava os novelos, então tirei as caixas todas outra vez para tentar ver onde é que tinha os novelos, e depois lá os encontrei, mas posso também se calhar mostrar-vos o que é que eu tenho agora, onde é que eu tenho agora armazenado o meu stash. Eu vou se calhar abrir um bocadinho porque eu tinha o sol a bater aqui, então fechei a cortina, mas acho que agora se calhar o sol já está atrás da montanha, então dá para subir isto mais um bocadinho. O que é que eu tenho em termos de caixas? Tenho duas caixas deste tamanho. Esta está aberta porque eu andei à procura de uns novelos. Posso mostrar depois o que é que eu fiz com este fio. Eu tinha um outro novelinho deste, exatamente do mesmo fio, e eu, para ganhar espaço, eu queria ganhar espaço nesta caixa para pôr estes dois novelos, porque foram os únicos novelos que ficaram de fora,
Aliás, a mim, foram estes novelos e todos os que estão ali de novelos de algodão, mas eles cabem todos numa caixinha, só que estes não cabiam. E então eu achei que, para eles terem espaço nesta caixa, que eu teria de fazer alguma coisa, e lá fiz um cast-on e acabei o que me propus a fazer, que está aqui, já mostro também. Só que, entretanto, também já tenho um plano para estes novelos, então acho que já não vou precisar de arranjar espaço para pôr aqui. Isto não parece que está completamente cheio, mas é porque eu tenho alguns novelos no chão, porque entretanto quero fazer uma camisola para o Félix, sendo aqui a escolher novelos. Tenho, como disse, duas caixas deste tamanho, não é? Aqui está a outra. E esta tem um fio que eu não sei muito bem o que fazer com ele, que é este cinzento que vem aqui. Isto é uma opaca muito fluffy, muito fuzzy. Pode-se usar como tipo mohair, tem muito pelinho, só que eu acho que pica imenso e não, até agora, todos os projetos que fiz com este fio não os consegui usar. E tenho imensos novelos, por isso eu isto acho que vou tentar trocar por alguma coisa, ou doar, ou vender, não faço ideia. Depois tenho a minha caixa das meias, que finalmente fecha. Eu fiz alguns cast-on assim em pânico de meias para poder ter tricô de viagem e agora quero fazer outro cast-on desses, mas o fio que queria usar ainda está em meada e então por agora parei um bocadinho. Eu acho que mostrei as meias que fiz com este fio no outro vídeo, mas eu já mostro as outras meias que fiz para também libertar algum espaço aqui, porque eu tenho alguns novelos destes, assim deste tamanho, aqui, e depois os que ficam mais pequeninos tenho num frasco ali atrás que também posso mostrar depois. Mas isto para dizer que finalmente esta caixa fecha, ela não fechava, ficava sempre assim meio levantada, e agora fecha, estou muito satisfeita. As caixas que não fecham lá muito bem são esta minha caixa de mohair, que também é pequenina e tem meia dúzia de novelos de mohair. Eu não sou grande fã de mohair, então não tenho grandes quantidades, se bem que gostei muito deste que está aqui, que é um cashmere mohair. Dá para ver aqui um bocadinho da etiqueta. Mas não tenho ainda nenhum projeto destinado para estes novelos, então já está ali. E depois tem esta caixa que tem sobretudo fios que dão para feltrar e os fios que eu andava à procura, os novelos do tal casaco. E é desta forma que eu neste momento tenho os meus novelos organizados. Desculpa, Bruno. E vou então se calhar começar por falar do tal projeto que também foi assim um projeto meio de pânico. Não é de pânico, eu acho piada ao termo em inglês, panic cast on, mas quando eu traduzo para português parece que é assim uma coisa muito mais parece que é assim uma coisa muito mais séria, muito mais de angústia fazer um cast-on ou assim, porque acho que a palavra, o termo cast-on de pânico não coincide bem com o panic cast-on. Mas pronto, não interessa. O que eu quero dizer é que fiz então este cast-on de uma espécie de Sophie Scarf. Eu não vi a receita, fui inventando mais ou menos. E ainda tem muitos marcadores, porque eu faço primeiro os aumentos até X e depois vou pondo os marcadores à medida que vou também fazendo as diminuições para isto ficar mais ou menos igual. O fio, como disse, tem alguns brilhantes, não dá bem para ver, mas tem estilina, é um fio de uma dyer norueguesa e isto pesa, penso que são 40 gramas. E eu ao início estava a pensar fazer uma coisa grande, só que depois achei que podia só usar o novelinho pequenino e depois isto era para oferecer, mas quando eu pus o cascol desta forma, gostei bastante da utilidade dele, porque agora de manhã está sempre imenso frio e à noite também, mas durante o dia está imenso calor e isto é uma peça muito pequenina que se pode facilmente meter na mala e não ocupa muito espaço. Então vou ter de arranjar outra coisa para oferecer porque eu quero ficar com este lencinho. Penso que posso fazer também com outro fio um Sophie Scarf maior ou um Sophie Shawl para que seja uma coisa mais um bocadinho mais substancial do que só este lencinho pequenino. E este foi um dos últimos projetos que eu acabei, penso eu. O último foi o tal casaco. Este há de ter sido
depois. Outro projeto que acabei, que eu acho que não mostrei aqui, ou se calhar mostrei o início, não sei. Vou buscar, mas foram umas meias que eu fiz com alguns restos. Estão aqui, elas são diferentes, são. Este aqui, como disse, está um bocadinho caótico. Elas são diferentes, são daquelas mini socks. Eu fiz estas meias para me dar alguma motivação para correr e agora que já as mostrei aqui, posso levá-las para correr daqui a nada. Eu estou a planejar, não sei se já disse, mas eu estava a fazer horas para, enquanto esperava pelos rapazes, para ir correr depois quando eles chegarem. E então espero levar estas meias. Eu não rematei pontas ainda, parece, mas pronto, eu às vezes uso as minhas meias sem rematar pontas. Elas ficaram diferentes porque eu não tinha fio suficiente deste cinzento que está aqui. Isto é um fio cinzento da Hobby e eu já só tinha uma bolinha, não sei dizer quanto é que tinha, mas eu sabia que não ia ser suficiente para fazer duas meias, mas sabia que se eu fizesse, por exemplo, as biqueiras e os calcanhares com outro fio, que daria. Só que eu optei por fazer o calcanhar com o mesmo fio e então depois aqui usei um restinho de nada de fio pontinhos ao vento com brilhantes também para ajudar a fazer a biqueira e depois com este usei o resto que tinha deste fio cor-de-rosa, que é um fio para meias, a Cília, da Yestel, acho eu. E isto parece estar assim meio amarfanhado porque eu fiz o mesmo. Porque eu fiz um pequenino colorwork, umas risquinhas só, que são as mesmas que tem aqui em cima, e nesta meia também tenho. Este cor-de-rosa arroxeado é fios da Fazenda, este, como disse, é fios da Hobby, este é pontinhos ao vento e este é da Yestal. Estou muito satisfeita com estas meias, acho que são muito giras e dão este tipo de coisas às vezes dão motivação para fazer outras coisas que eu não gosto tanto, como correr, por exemplo, e não sei onde é que vocês às vezes vão buscar a vossa motivação, mas eu hoje vou buscar este par de meias. Vou buscar o outro casaco, que acho que é o que me falta mostrar. Eu acho que já o mostrei aqui, mas agora já está lavado e bloqueado e posso mostrar para poderem ver como é que ficou depois de lavado e bloqueado, só que estava a olhar para estes novelos e vou se calhar primeiro falar do que eu estou a planear fazer com estes novelos. Isto é fio falésia. Eu gostei muito deste fio, fiz um top que para mim, que eu gostei muito dele, mas não me via a usar esse top. A minha sobrinha de 18 anos adorou o top, pelos vistos usam muito, e eu já só tenho estas duas cores, eu acho que elas cá não ficam muito bem, mas se eu fizer, se calhar, a cor mais principal branco com uma risca fininha em vermelho, se calhar é capaz de ficar giro. Eu andei a ver receitas, eu tenho um computador aqui à minha frente, por isso é que estou a olhar, e encontrei uma. Agora, claro, não tenho aqui. Bem, claro que não tenho a receita aqui e não me está a apetecer perder tempo à procura, até porque daqui a nada os rapazes chegam. Mas eu acho que não tenho fio suficiente. Mas a minha ideia era tentar, usando estes fios, fazendo riscas ou assim, tentar de alguma forma fazer um top. Ela não é muito grande, é magrinha e gosta de usar as coisas justinhas, por isso eu espero conseguir fazer alguma coisa com estes dois novelos. E sim, vou então lá abaixo buscar o casaco. Vou também abrir um bocadinho mais a janela, ou o cortinado, porque entretanto está a ficar cada vez mais escuro. Este é o casaco, ele não está completamente seco. Quer dizer, está quase, quase seco, mas ainda o sinto assim, se puser a mão aqui dentro, meio úmido. Gosto muito de como o casaquinho ficou. Desculpem, tinha aqui um cabelo. Acho que ficou muito querido. Aqui isto é suposto apertar e fazer um lacinho. O casaco é bastante escuro para, se calhar, parecer bem na câmera. Acho que sim, acho que assim dá para ver. É um casaco, eu não sei se já tinha mostrado com as mangas cozidas, é um casaco que se faz para a frente e para trás, em reto, e fiz o tamanho 6 meses.
estava um bocadinho desanimada com a cor, depois de lavado e ver como está, acho que ficou mesmo querido e espero que a minha sobrinha goste e que a minha sobrinha neta use bastante. Quero só mostrar, porque isto não tem nada a ver com tricô, mas eu comprei uma caixa para pôr os casacos. Então a minha ideia é pôr o casaco aqui com o outro casaco e com algumas outras coisas. Vi a caixa por acaso quando estava com o Félix e havia duas escolhas, esta e uma outra, e o Félix acabou por escolher esta. E eu estou de acordo. É muito primavera, tem florzinhas e acho que vai ser uma boa caixa para pôr os casacos para dar uma prenda. Então, acabo por mostrar, são estes dois, este não está lavado. Depois eu acho que vou tirar fotografia quando estiver bloqueado, porque sempre fica mais apresentável do que agora quando não está bloqueado. Este é muito mais macio que este é um casaco mais sólido. Este fio também é bem mais macio e menos maleável. Ambos foram tricotados com fio duplo. Depois, com o restinho de nada que me sobrou do casaco, tentei fazer um scrunchie, mas não me saiu nada bem. Eu deveria ter feito muito mais, dá para ver ainda aqui o elástico. Eu deveria ter feito muito mais à volta, mas isto usou-me exatamente o novelinho que me tinha sobrado e a minha ideia é a Sofia vai ter uma espécie de um espetáculo de fim de ano do balé dela e se ela quiser usa isto assim à volta do carrapito. Mas não sei se ela está muito para aí virada e também não sei como é que isto ficará quando se der voltas. Nem sei se fica muito bem, mas pronto, logo se vê. Andei aqui meio intrigada com o crochê. Intrigada não era a palavra que eu queria usar. Queria dizer ocupada. Andei aqui umas noites ocupadas com o crochê porque eu queria fazer umas flores, estas puffy flowers, só que isto dá uma trabalheira imensa, pelo menos para mim. No tutorial e tudo dizia flor simples e não sei o quê, mas esta foi, sei lá, a minha sétima tentativa, se não mais. E a minha ideia era fazer uma, com uma corrente de crochê em fio verde, fazer uma espécie de uns enfeites para a Sofia pendurar no quarto dela, só que isto dá imenso trabalho e eu não sei se vou fazer ou não. Porque eu queria lhe oferecer isto nos anos, já vai fazer anos em maio e eu queria oferecer alguma coisa. E então, o que é que eu optei por fazer que me é mais simples? Eu tinha alguns quadradinhos Granny Squares que tinha feito já há uns tempos e este optei por juntar dois, isto tem fio aqui dentro e é uma espécie de uma almofadinha e espero agora não fazer muito barulho. Tenho aqui uma série de Granny Squares e a minha ideia é fazer uma almofadinha e uma manta para um ratinho que eu fiz no Natal, que ela guardou e brinca imenso com ele e desta forma faço-lhe uma roupa de cama, não sei. E é desta forma que eu tenho também andado a usar alguns destes mini novelos que por aqui andam. Depois, o que é que eu tenho nas minhas agulhas? Continuo com o meu casaco Yaka, que está lá em baixo. Não vou buscar agora porque continuo no mesmo ponto que acho eu que da última vez, que estou ainda a fazer os bolsos. E porque não tenho dado atenção nenhuma àquele casaco. É uma estupidez porque eu podia realmente já o ter acabado se me tivesse dedicado mais um bocadinho em terminar os bolsos, porque é uma coisa simples. Ainda só me falta um, e aliás, nem me falta um inteiro, deve-me faltar para aí metade. Mas eu acho que também ando a adiar porque eu não quero cozer a carcela. Tenho medo de cozer a carcela, não ficar bem. Depois, outra coisa que também tenho nas agulhas, que se calhar avançou um bocadinho desde a última vez, é aquele meu cachecol, o meu cachecol sueco, como eu o chamo. Vou buscar, está aqui, está só ali. Eu hoje levei quando fui para o trabalho, para ir tricotando um bocadinho. Estou, por acaso, a meio de uma carreira. E já vou na segunda bola, eu não sei quão comprido, como é que estava
no último vídeo, mas eu vou agora na segunda bola. Comecei há relativamente pouco tempo, aliás, dá para ver, comecei aqui alguns, por isso isto é a segunda bola. Eu confesso que tirei um bocadinho de fio para que ficasse mais ou menos na mesma cor, porque este novelo começava logo com este azul e aqui acabava num vermelho, e eu achei que ia ficar um grande contraste, e acabei por fazer assim. Mas agora, quando vejo estas riscas, elas têm realmente um contraste grande, então acho que era capaz de não ter feito diferença nenhuma. Mas pronto, o meu objetivo é depois também adicionar isto ao final do cachecol, porque acho que vai ser preciso. Ele não está assim muito grande para já, está muito pequenino. E ele a crescer-se aqui foi quando eu adicionei o outro fio, onde é que estão as pontas? Ele vai ficar uma coisa, pronto, o dobro deste tamanho aqui. Vai ficar o dobro disto. Não é um cachecol muito grande, mas deve dar para dar pelo menos uma ou duas voltas. E acho que são todos os projetos que têm as agulhas. Eu perdi imenso tempo a tentar tricotar uma coisa com um fio que me foi oferecido. Fui só buscar o fio, porque dá para ver, eu fartei-me de tricotar e desmanchar, tricotar e desmanchar. Eu pensei em fazer umas meias para. Isto foi um fio que uma amiga minha me ofereceu e ela tinha começado por umas meias. Eu desmanchei as meias que ela estava a fazer porque estavam, para já estavam enormes, eu acho que na perna dela iam ficar a nadar. Estas também, eu depois de experimentar, também ficam um bocadinho grandes, mas ela tem um gêmeo um bocadinho mais largo que o meu, por isso acho que para ela eram capazes de não cair. Só que à medida que eu ia tricotando, este fio estava-se a partir muito, não sei porquê, sobretudo este cinzento claro. Dá para ver, eu tenho aqui uma série de pontas, outras pontas, porque ele estava-se constantemente a partir mais pontas. E eu optei, e depois aqui cheguei a uma também ponta que estava a partir-se, e eu optei por parar, e isto é 100% lã, eu acho que isto é capaz de dar para feltrar, e juntando àquilo que eu disse há bocado, que gostava de usar alguns novelos daqueles que estão para feltrar para poder libertar algum espaço naquela caixa também. A minha ideia é juntar estes fios que ela me deu, que eu acho que vão feltrar. Eu vou, se calhar, fazer uma bolinha e meter na máquina para ver se isto realmente feltra, antes de fazer um assento deste livro que ela me deu. Ainda não escolhi qual é que quero fazer, mas eu acho que vou só fazer assim alguma coisa à roda, e depois eles têm aqui uma série de templates para depois poder bordar ou fazer needle felting no, já no próprio assento. E vou escolher aqui alguma coisa, acho eu, para fazer. A minha ideia é escolher um tema que eu acho que ela vai gostar e fazer, tentar, porque eu não sou nada boa nestas coisas dos bordados, mas tentar fazer alguma coisa que seja na onda dela. Mas para já o meu objetivo é mesmo ver se o fio feltra, que é para depois poder. Eles fazem os desenhos também desta forma, assim, e eu acho que é isso que quero experimentar fazer. Depois, pondo na máquina, as coisas acabam por ficar mais homogéneas e por agarrar melhor. Mas é isso, o meu objetivo é escolher o que é que ela eventualmente pode gostar, o motivo deste livro ou não, tanto faz, e depois oferecer o, o tal assento, uma vez que o fio, à medida que eu vou tricotando, ele está só a partir. Eu tenho medo que, à medida que se for usar, logo fique estragado. E pronto, estou a ouvir os rapazes a chegar, vou terminar por aqui. Muito obrigada por assistirem, muito obrigada por estarem desse lado, e até uma próxima. Tchau, tchau.